Então, agora que a gente já conversou sobre os Maiar, vamos falar um pouquinho sobre quem são os Valar no universo de Tolkien. E hoje, o livro que vai ficar aqui de plano de fundo são os Contos Inacabados. Não que esse seja o livro que melhor aborda esse tema, a melhor fonte da verdade para isso ainda é o Silmarillion, mas eu quis deixar ele aqui porque nessa edição que eu tenho, tem o Ulmo na capa, que é um dos Valar. E retomando aquilo que a gente já estabeleceu no vídeo anterior, a gente precisa lembrar que a mitologia da Terra-média ela é monoteísta, então existe um único deus aqui que é Eru Ilúvatar, que criou tudo nesse universo, inclusive os Ainur, que são os espíritos da criação. E dentre esses seres existe uma casta que seriam os mais poderosos deles, que são os Valar. E eles basicamente representam a personificação de alguns aspectos da personalidade do próprio Eru Ilúvatar. Ao contrário dos Maiar, que a gente abordou no vídeo anterior, os Valar aqui, eles realmente são limitados, existem apenas 15. Até existem algumas versões do Legendário de Tolkien que trazem mais Valar, mas isso é baseado em algumas anotações que ele mesmo tinha descartado. Então, assim, a gente pode dizer que canônicos são esses 15. Com o intuito de salvar um pouco de tempo do vídeo pra gente discutir aqui, eu não vou passar um por um. Mas um deles que a gente precisa citar é o Melkor. Melkor basicamente é o primeiro dos Valar a ser nomeado no Silmarillion e, a princípio, o mais poderoso de todos eles. Não existe nenhum registro no Silmarillion sobre isso, mas eu sempre interpretei o Melkor como a representação do orgulho de Eru. Uma coisa que a gente pode abordar em um outro vídeo, se vocês quiserem, é o fato de que todo o universo da Terra-média aqui, todo o mundo de Arda, ele é criado através de uma música. E o motivo de Eru ter criado esses seres eram para que cada um liderasse uma estrofe dessa música. E como cada um deles, em sua essência, representa apenas um aspecto de Eru, eles conseguem compreender somente a sua estrofe, e não as dos seus irmãos. Com exceção do Melkor, que por ser o primeiro e o mais poderoso deles, consegue compreender todas as estrofes. E é aqui que entra a minha interpretação de ele representar o orgulho de Ilúvatar, porque ele começa a questionar esse projeto de criação e querer colocar suas próprias ideias na música. Daí que nasce essa visão de que o Melkor é o grande corruptor de Arda, porque desde a criação desse universo ele já estava ali deturpando algumas ideias. Então, para você que viu os filmes de Senhor dos Anéis e viu o Sauron ser apresentado ali como o grande Senhor do Escuro, saiba que na verdade ele era somente um cupincha. Ele foi o cara que ficou com os exércitos de Melkor depois que ele foi derrotado. Posso fazer outro vídeo qualquer dia falando sobre essas guerras contra o Melkor se vocês quiserem. Mas para direcionar esse aqui pro final, eu só vou citar que os Valar, eles vivem em Arda, em um continente chamado Valinor, e a gente não vê a participação deles ali em eventos como o Senhor dos Anéis por dois motivos basicamente. O primeiro é por orgulho, porque eles se sentem traídos pelos homens e elfos, então eles fazem vista grossa pro que tá acontecendo. E o segundo é porque eles são tão poderosos que quando eles participaram aqui da Guerra da Ira para vencer o Melkor, basicamente o mundo foi destruído. Tanto que o que a gente conhece como Terra-média ali era um espacinho de um continente chamado Beleriand,